Em Canaã, as estrelas brilhavam sobre as colinas onde Jacó e sua família viviam, cercados por promessas. Jacó, o patriarca, olhava para seus filhos, revelando o amor especial que sentia por José, o filho da velhice. José, jovem sonhador, tinha visões de grandeza, sonhos que prenunciavam o futuro glorioso de sua família. Porém, esses sonhos atiçavam a inveja de seus irmãos, que viam em José uma ameaça ao seu futuro. A tensão aumentava entre eles e o amor de Jacó pelo filho amado tornava-se uma fonte de conflito. Assim, os sonhos de José, ao mesmo tempo gloriosos e problemáticos, começaram a moldar suas vidas. Os irmãos de José se entreolharam, uma nuvem de desdém sobre seus rostos. O discurso do caçula despertou uma inquietação profunda entre eles. José, com sua túnica colorida, percebeu o silêncio pesado e sentiu a tensão no ar. Ele, inocente, não imaginava o que se passava. Os irmãos, pastores de ovelhas, se afastaram, murmurando entre si, alimentando a chama da inveja que brotava em seus corações. Um deles, Rúben, disse com raiva: este sonho só pode ser um sonho de orgulho. Ele quer nos dominar. José, alheio ao que viria a seguir, decidiu compartilhar mais um de seus sonhos. Sonhei que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim, revelou. Desta vez, os rostos dos irmãos mostraram ainda mais indignação e desdém. Como poderiam aceitar que alguém os menosprezasse assim? O pai Jacó, ao ouvir os sonhos, expressou preocupação. José e seus irmãos não estão prontos para escutar isso. Eles já se sentem ameaçados. Jacó olhou em volta, notando a união falha de seus filhos. A rivalidade estava prestes a transformar-se em um conflito aberto. Os irmãos, isolados em sua inveja, decidiram traçar um plano. Vamos nos livrar dele. Que tal despedi-lo enquanto pastoreamos longe? A traição estava em andamento e o espírito de competição dominava o coração dos pastores, obscurecendo suas mentes e corações. Enquanto isso, José, alheio ao destino que o aguardava, saiu em busca de seus irmãos, sentindo-se confiante e despreocupado. A trajetória de José estava prestes a mudar para sempre nas mãos dos próprios irmãos que sucumbiram à inveja alimentar. Os irmãos de José, enraizados na inveja, se reuniam em um canto sombrio do acampamento, murmurando entre si. Um dos irmãos, Judá, falou em tom decidido: precisamos acabar com isso. José deve ser silenciado. A cada palavra, a raiva e o ressentimento se transformavam em um plano traiçoeiro, cada vez mais ao alcance de suas mãos. Enquanto isso, José, inocente, passeava pelo campo, os olhos voltados para o céu claro, sonhando com seu futuro. Ele não tinha ideia dos planos sombrios que seus irmãos urdiam naquele momento, nem da traição que o aguardava. Ao se aproximar, viu os irmãos com rostos sérios. Um calafrio percorreu sua espinha, mas ele ignorou. Os irmãos se entreolharam, confirmando silenciosamente o que estava por vir, o plano cristalino em suas mentes. José aproximou-se e, com um sorriso, disse: eu tive outro sonho, um que fala sobre a grandeza. As palavras de José cortaram o ar como uma faca, inflamando ainda mais a ira em seus corações já conturbados. A visão do sol, da lua e das estrelas se inclinando diante dele dançava em sua mente, enquanto os irmãos se entreolhavam perplexos. Uma onda de hostilidade irrompeu. Um dos irmãos gritou: você acha que será nosso senhor? Nunca! O clima se tornava insuportável. A divisão na família atingiu um ponto crítico, um abismo que parecia irreparável. Os irmãos, em meio a um mar de emoções, começaram a articular sua decisão como se um porto seguro estivesse à vista. No final, foi Rúben, o primogênito, quem se destacou, insistindo que não deixassem que o ódio os dominasse totalmente. Não o matemos, ele disse. Vamos apenas jogá-lo em uma cisterna e deixá-lo lá. As palavras de Rúben surgiram como um sopro de esperança. Os irmãos concordaram relutantemente. A solução quase parecia um alívio para a tensão que antes os dominava. Quando José foi levado, não percebeu que estava prestes a ser trocado por um destino sombrio e incerto. Rúben observou de longe, seu coração pesado com a culpa por não ter conseguido proteger seu irmão. Lá dentro da cisterna, José olhou para cima, vendo o céu como uma mancha azul distante, um pesadelo começando. Os irmãos, agora longe, já estavam decididos a ocultar seu crime sob a sombra das mentiras. Mentiram a Jacó, vestindo o manto de José com sangue de um animal, criando assim um destino de dor e desespero. A notícia levou Jacó a um lamento profundo. Suas lágrimas eram um eco do grito da alma perdida. A dor de Jacó reverberava entre os campistas, um lamento que se espalhava como um manto escuro sobre a terra. Enquanto isso, no fundo da cisterna, José clamava a Deus por ajuda, um diálogo silencioso começando em meio à escuridão. A luz do sol mal penetrava a estreita abertura da cisterna. José, em sua escuridão, ouvia vozes distantes de seus irmãos. Os irmãos se reuniam ao redor da cisterna, com expressões misturando alívio e culpa, discutindo o que fazer com José.
Rúben, com o olhar aflito, insistia para que ninguém ferisse seu irmão. Precisamos tirá-lo daqui, clamou ele. Judá, impaciente, apontou as vantagens de vendê-lo. Fazemos dinheiro e nos livramos do problema, disse ele. O meio-irmão se virou, olhares se encontrando, e o clima tenso o cercava. O destino de José estava nas suas mãos. Ainda no fundo da cisterna, José chorava em silêncio, a esperança flutuava em suas orações. Deus ouviria sua súplica. A decisão foi tomada. Os irmãos, movidos pela ira e ambição, concordaram em vender José aos ismaelitas que passavam. Um grupo de mercadores se aproximava, os irmãos sentiam o peso da traição e ao mesmo tempo o desejo de se livrar do fardo. Os mercadores negociaram e as moedas de prata trocaram de mãos, o clamor de José ecoando na memória dos irmãos. Os irmãos assistiram, de corações pesados, enquanto José era levado para longe, o desespero em seu olhar queimando em suas almas. Tão logo José desapareceu entre as dunas, o peso da culpa começou a consumir os irmãos, como espinhos em seus corações. Enquanto isso, José seguia seu caminho incerto, mantendo sua fé firme nas promessas de Deus, mesmo quando o mundo parecia desmoronar. José, como um jovem escravo, foi levado ao Egito, sua alma carregando a dor da traição dos irmãos. Ele mantinha a esperança viva. No Egito, foi vendido a Potifar, um oficial importante. A casa era luxuosa, mas José, apesar de tudo, permaneceu fiel a Deus. Potifar percebeu a sabedoria e competência de José. Ele foi promovido, confiando ao jovem a administração de toda a sua casa. Mas a esposa de Potifar, atraída por José, o assediou. José, fugindo do pecado, foi mal interpretado e acusado injustamente. Após ser preso, José nunca perdeu a fé. Em sua cela, ele ouviu as súplicas dos outros prisioneiros e interpretou seus sonhos. Um dia, o faraó teve um sonho perturbador. Recordando-se de José, chamou-o. A capacidade de interpretar sonhos mudaria seu destino.